Eu sou o Vinícius Facchineto e esse é o Octanage, combustível para empreender. Octanage Podcast, sua dose semanal de inspiração para empreender. Com você, time Octanage, Vinícius Facchineto e André Piazza. Eu sou o host deste podcast junto com André Piazza. Bem-vindo e bem-vinda ao Combustão. Criamos essa nova série para comentar os momentos marcantes das nossas entrevistas e trazer um pouco mais de conhecimento para inspirar e ajudar você a atingir as suas metas e objetivos como empreendedor. No episódio de hoje, vou comentar brevemente o incrível bate-papo que tive com Juliano Passini, da Alma Rugby, no episódio E053. Se você ainda não escutou, é só procurar nos principais players por Juliano Passini ou Octanage Podcast na Apple Podcast, Castbox, Spotify, Deezer, entre outros. E para acessar o conteúdo exclusivo da entrevista e todos os recursos que vou mencionar aqui, acesse octanage.com/E053. E bom, se você tiver qualquer pergunta para mim ou para o André Piazza, é só enviar um direct nas redes sociais ou através do nosso link direto, octanage.com/pergunte. Mas bom, vamos lá, né? Que agora é pra gente falar um pouquinho do episódio com o Juliano Passini. Então, o que eu aprendi e quais foram as lições mais importantes desse episódio? O primeiro ponto foi que o Juliano me fez não mudar, mas ter uma percepção bem diferente do rugby, e até ele brincou um pouco, que tem muita gente que olha o rugby como uma batalha, né? Então, parece que eles estão indo pra guerra. Mas agora, por exemplo, ele está passando um tempo na Nova Zelândia, né, que é o país do rugby, não que foi inventado lá, é como o futebol, foi criado e inventado aqui no Reino Unido, mas como o Brasil é o país do futebol, a Nova Zelândia é o país do rugby. Então assim, ele me trouxe muitos pontos importantes em relação ao rugby, que é o comportamento, né, acho que é toda a cultura, os valores que tem em cima do rugby. Então por isso que ele criou, inclusive, né, que é o empreendimento atual do Juliano Passini, que é a Alma Rugby, né, onde eles têm conteúdos voltados para o público que tem interesse em conhecer um pouco melhor o rugby, mas também o Instituto Alma, tá, que eu vou falar para vocês um pouquinho depois, onde eles ajudam crianças carentes, né? Então eles dão aulas de rugby e pelo que ele me comentou, eles devem estar desenvolvendo também aulas de outros esportes, não só do rugby. E bom, para quem não conhece o Juliano Passini, ele jogou 10 anos pela seleção brasileira de rugby e 23 anos pelo clube dele, né? Então tem uma grande história aí por trás, então é uma figura reconhecidíssima no rugby nacional. Inclusive comentou comigo que ele jogou contra o melhor jogador, né, considerado um dos melhores até hoje jogadores de rugby, o Serev, né, em português se pronuncia dessa forma. Depois vocês podem procurar lá no site para conhecer um pouquinho melhor quem é esse cara, né, e até a história dele é muito, muito incrível. Então ele é um fijiano, como é que se pronuncia? Figiano? Bom, ele é de Fiji, depois vocês podem dar uma olhada. E bom, falando sobre o Instituto Alma, sobre projeto, né, o Alma Rugby do Juliano. Então ele, por exemplo, depois que parou de jogar, ele atuou também como treinador e como presidente do clube de rugby, né, onde ele atuava. Então esse é um dos principais pontos que ele trouxe em relação ao esporte, onde todos os atletas, de alguma forma, eles retribuem tudo que eles recebem, tudo que eles aprendem ao longo da sua carreira. Com base nisso, eles criaram então 5 pilares, né, são 5 valores, né, da Alma Rugby. Então vocês podem escutar também um pouco mais de detalhe no episódio, né, que eu entrevistei ele. Então são 5 que ele traz pra gente: integridade, disciplina, respeito, colaboração e no final diversão, né, porque as coisas têm que ser divertidas, nem tudo na vida é só trabalho. E o grande motivo, o propósito dele para ter criado esse projeto até tem um pouco a ver com o nosso propósito, né, o Octanage, que é educação, tá? Então ele acredita que no Brasil ainda a gente carece de educação, não só educação formal, mas educação para a vida, onde a gente aprende valores, né, e não somente matemática e português. Claro, não estou dizendo que não, é muito importante, mas realmente a gente carece um pouco de valores.
E aí, claro, não vou entrar no quesito Brasil, América, acho que no mundo todo a gente precisa levar isso, ter um pouquinho mais de atenção quanto a essa educação. E bom, ele mencionou 2 livros, tá, que eu acho que vale muito a pena quem tiver interesse, né, buscar e ler esses livros. Eu particularmente não li nenhum dos 2, mas já está na minha lista aqui, está na minha biblioteca. Então, um dos livros que ele mencionou é sobre rugby, tá? O nome em inglês é Legacy, mas eu achei ele na Amazon no Brasil, e o título é Legado, 15 lições de liderança que podemos aprender com o time de rugby All Blacks. Então, vou ler para vocês rapidinho aqui um resuminho para vocês entenderem um pouquinho mais por que vale a pena ler esse livro e como é que vocês podem aplicar isso nos seus negócios e na sua vida. Então vamos lá. O All Blacks é o time de maior sucesso da história do rugby. Apelido da equipe, então, da Nova Zelândia. Então eles têm um extraordinário índice de 86% de vitórias. Mas qual é o segredo do sucesso dessa equipe? Como os jogadores lidam com a pressão? Como treinam para atingir o mais alto nível? Para responder todas essas questões, então, James Kerr passou 5 semanas ao lado dos jogadores durante os preparativos para a Copa do Mundo de Rugby de 2010 e descobriu que o sucesso tem tudo a ver com a cultura do time, com os conceitos que eles empregam no dia a dia. Kerr também percebeu que vários dos métodos de gestão adotados pela equipe fornecem um modelo inspirador e eficiente para líderes em outros campos e negócios. Compartilhar responsabilidade e deixar que todos se considerem parte do sucesso, nunca se sentir grande demais para realizar trabalhos menores. Não se acomodar e sempre tentar melhorar o ambiente e o negócio, deixando a camisa em melhor situação do que quando a pegou. São parte da cultura dos All Blacks. Podem ser empregados em qualquer situação, dentro ou fora do campo. Mais do que um livro sobre a história do All Blacks, é sobre negócios. Legado é um manual para a vida e para o sucesso. Então tá aí, acho que vale a pena a dica desse livro. E o segundo livro é do fundador da Patagônia, o Yvon Chouinard, não sei como é que pronuncia isso em português, Yvon Chouinard, talvez seja isso. Bom, então ele é o fundador da Patagônia, é uma das marcas, inclusive, de maior respeito no mundo todo. É famosa como uma Nike, por exemplo, mas é muito mais pelo propósito que eles têm. Então, quando se pensa em responsabilidade social, sustentabilidade, então essa é uma marca que sempre vem à cabeça das pessoas. Inclusive, eles têm dentro, né, não sei como é que é as normas agora, mas, bom, 1% de toda a receita da empresa eles doam, né, na verdade eles investem em pesquisa e desenvolvimento voltado para o meio ambiente. Então bem interessante. Então é outro livro aqui que eu não achei ele em português, mas então é do Yvon Chouinard. O nome do livro é Let My People Go Surfing. Vocês podem encontrar lá no nosso site, octanage.com/biblioteca. E bom, pra gente finalizar, bate-papo de hoje, uma das grandes mensagens e o que motiva aí o Juliano a continuar o Alma Rugby, realmente é o que tem acontecido no Instituto. Então ele já tem casos aí de jovens que pararam de usar drogas, né, depois que começaram a treinar rugby, entender e aplicar os conceitos, né, então os valores, né, do esporte. E também algumas crianças, né, que tinham comportamentos não adequados, digamos assim, dentro de sala de aula, e após o instituto aí, jogando rugby, eles se tornaram incríveis alunos, né? Então é esse equilíbrio que eles trazem aí do esporte, educação e vida. E tem tudo a ver com o que é o propósito do Octanage. Então os grandes pilares, né, é uma palavra só, mas eu diria que são duas, que é educação empreendedora. Então são os dois, né? Temos a educação, mas tem o empreendedorismo, que é o que a gente acredita que é um dos pilares aí para a gente transformar a sociedade. Ok? Bom, gostou desse áudio? Indique o Octanage para alguém que possa aproveitar o nosso conteúdo. E é só acessar o octanage.com para ter acesso a mais episódios, não só o do Juliano. E se você tiver qualquer indicação de entrevistados também, é só mandar para a gente lá pelo site, por e-mail, redes sociais ou WhatsApp. Ok? Todas as semanas, então, publicamos novos episódios. Para você receber novos no seu dispositivo, assine o Octanage Podcast. No Spotify, Deezer, Apple, Castbox, temos uma infinidade. Devem ter mais de 40 plataformas. Maravilha? Galerinha, muito, muito obrigado. Time Octanage, até a próxima. Octanage Podcast, sua dose semanal de inspiração para empreender.